Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio do Xadrez Político. O que está acontecendo nos bastidores do governo dos Estados Unidos parece coisa de filme político, mas é real. Em meio ao caos fiscal e à ameaça de um novo shutdown, Donald Trump teria recorrido a um fundo secreto para garantir o pagamento dos salários dos soldados americanos. Uma manobra que, segundo fontes em Washington, pode reacender uma crise constitucional sem precedentes. Nos últimos dias, enquanto o Congresso debatia o bloqueio de gastos federais, relatórios internos revelaram que parte do orçamento das Forças Armadas foi redirecionada de forma discreta, contornando as restrições impostas pela Câmara. A justificativa: evitar o colapso da estrutura militar em plena escalada de tensão com a China, o Irã e a Rússia. Mas nos corredores do poder, a pergunta é outra. Quem autorizou isso e de onde veio o dinheiro? De acordo com documentos vazados à imprensa americana, o valor teria saído de um fundo classificado do Pentágono, criado décadas atrás para operações fora do radar, uma espécie de caixa preta da defesa. Trump, segundo as fontes, teria acionado essa verba sem notificar formalmente o Congresso, o que é ilegal. Ainda assim, o pagamento foi feito, e os soldados receberam seus vencimentos normalmente, evitando um colapso de confiança dentro das tropas. Mas há quem diga que esse movimento não foi apenas administrativo, foi estratégico. A ação teria sido planejada para mostrar poder e liderança, em um momento em que parte da elite militar se mostrava dividida em relação ao retorno de Trump ao comando. Em outras palavras, o ex-presidente quis deixar claro que, com ele, a máquina militar não para. Enquanto isso, a Casa Branca e o Pentágono permanecem em silêncio. Nenhum comunicado oficial foi emitido, e as agências de controle orçamentário parecem não saber exatamente quanto foi gasto ou de qual conta saiu o dinheiro. O fato é que a medida funcionou. Os salários foram pagos, o caos foi adiado, mas o custo político está apenas começando. E é aqui que tudo muda. Essa decisão, aparentemente patriótica, pode abrir uma batalha política e jurídica capaz de redefinir os limites do poder presidencial nos Estados Unidos. Nos bastidores do Congresso americano, o clima é de pura turbulência. Parlamentares democratas acusam Trump de ter violado leis federais sobre controle orçamentário, enquanto republicanos defendem que ele fez o que era necessário para evitar um colapso militar. O debate tomou proporções de crise nacional. Alguns senadores chegaram a comparar a situação ao escândalo Irã-Contras da década de 1980, quando o governo Reagan usou fundos secretos para financiar operações militares não autorizadas. Mas há um detalhe que está provocando ainda mais inquietação. O dinheiro usado não está rastreável nas planilhas oficiais do Departamento de Defesa. Analistas de orçamento tentam entender como uma quantia tão grande pode ser movimentada sem deixar rastro digital. Fontes ligadas ao Pentágono afirmam que o valor veio de uma conta negra do orçamento militar, usada originalmente para projetos espaciais e cibernéticos de alta confidencialidade. Essa revelação, se confirmada, pode colocar o ex-presidente no centro de uma nova investigação federal. Enquanto isso, a mídia americana explora cada ângulo possível. Manchetes de jornais e redes de TV estão divididas entre duas narrativas: a do salvador pragmático, que evitou o colapso das tropas, e a do líder impulsivo que agiu acima da lei. A divisão da opinião pública é evidente. Nas redes sociais, veteranos das Forças Armadas se manifestam em defesa de Trump, dizendo que ele fez o que o país precisava. Já opositores o acusam de usar os militares como instrumento político para consolidar poder e influência. O impacto dessa decisão, porém, vai muito além das manchetes. Dentro do próprio Pentágono, cresce o temor de que Trump esteja reorganizando a base de lealdades nas Forças Armadas, criando um núcleo de oficiais e generais comprometidos pessoalmente com ele. Essa movimentação silenciosa tem alarmado os serviços de inteligência.
Para muitos analistas, o verdadeiro objetivo dessa verba secreta não era apenas pagar salários, era garantir fidelidade. E é aí que o jogo se torna perigoso. Se confirmado, isso significaria que o ex-presidente está transformando a força militar dos Estados Unidos em uma espécie de escudo pessoal, capaz de atuar em futuras crises políticas. Uma jogada ousada, que mistura patriotismo, manipulação e cálculo frio. Exatamente o tipo de movimento que faz o tabuleiro do poder se mover de forma imprevisível. Nos corredores da Casa Branca, o clima é de contenção. Assessores próximos ao atual governo afirmam que uma investigação interna foi aberta para rastrear as movimentações dessa verba secreta. Mas o processo enfrenta um obstáculo. Quase todas as operações financeiras do fundo estão sob sigilo de segurança nacional. Ou seja, mesmo que o Congresso queira auditar as transações, só o próprio Pentágono pode liberar os dados. E até agora, ninguém parece disposto a abrir essa caixa preta. Fontes da imprensa americana relatam que membros do Conselho de Segurança Nacional foram surpreendidos com a notícia. Um deles, em condição de anonimato, afirmou que a medida pegou todos de surpresa e que, se Trump realmente teve acesso a esse fundo, alguém dentro do sistema o ajudou. Essa frase levantou suspeitas sobre uma possível rede de aliados ainda infiltrada em órgãos estratégicos do governo, mantendo conexões diretas com o ex-presidente. Enquanto a política americana se divide em acusações e negações, os mercados financeiros reagiram com nervosismo. O dólar oscilou, investidores estrangeiros reduziram aportes em títulos americanos e agências internacionais alertaram para o risco de instabilidade institucional prolongada nos Estados Unidos. Para os aliados da OTAN, o episódio acende uma luz vermelha. Se Washington está travando uma guerra interna pelo controle das Forças Armadas, quem realmente está no comando do exército mais poderoso do planeta? É nesse cenário de incerteza que a tensão aumenta. Trump, em seus discursos mais recentes, reforçou a narrativa de que ninguém deixará um soldado americano sem salário sob sua liderança. A frase, aparentemente populista, tem um peso estratégico. Ela apela à base militar e patriótica, reforçando a ideia de que ele é o único capaz de proteger os homens e mulheres fardados. Ao mesmo tempo, envia uma mensagem indireta à elite política de Washington, de que ele ainda tem cartas guardadas e sabe exatamente como usá-las. O mais intrigante é que, apesar de toda a pressão, nenhuma autoridade confirmou oficialmente a ilegalidade da manobra. Isso cria uma zona cinzenta. O que é ilegal se o objetivo foi salvar o país? Essa ambiguidade é o que torna o caso ainda mais perigoso. E no fim, o que parece um gesto heróico pode ser o estopim de algo muito maior. Uma crise que começa com uma folha de pagamento e termina com a redefinição do poder dentro do próprio Estado americano. Se isso acontecer, o caos não será apenas anunciado, ele será inevitável. Então eu quero saber de você. O que você faria se o líder do seu país decidisse agir acima da lei, pelo bem da nação? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no Xadrez Político e ative o sininho, porque o tabuleiro do poder está apenas começando a se mover.